acho que essa pressão midiática e a forma como a imprensa muitas vezes traz o tema do jornal, isso acaba fazendo com que a gente perca a qualidade do nosso trabalho. Agora, o problema da academia também, porque se na academia todos fossem iguais a você, que alegria seria viver. Mas a academia você tem uma turma lá também que, tu vê que o cara, assim, e parece que esses que são os escolhidos para falar em nome da segurança pública, né, para falar como se deve nortear a segurança pública. Inclusive, as declarações que eles fazem, aí eu queria te perguntar dessa questão da teoria, sobre os nossos recursos especiais, que são blindados, helicópteros, cães, tirando os cães, que já é uma coisa, mas o blindado helicóptero é visto de uma forma demonizada. Cão, ninguém reclama de cão, né? Ninguém reclama de cão, ok? Mas a questão do helicóptero, do blindado principalmente, cara, e você vê até um esforço do gestor público, era caveirão, aí depois do pacificador, aí agora tá blindado, né? Mas por que você acha que isso acontece? Essa demonização de recursos tão importantes para a segurança, não só do policial, mas da própria comunidade? Muitas vezes é uma gritaria acadêmica, porque é uma gritaria que naquele âmbito é bem vista, né? Não necessariamente é algo que tenha um fundamento teórico bem construído, né? A academia ela é muito vaidosa. Eu faço parte dela. Eu sei como é que ela é. A academia é muito vaidosa. E a academia é muito presa a certos monismos intelectuais que, quando você traz dados concretos que contradigam esses monismos, você acaba sendo demonizado. É absurdo. Mas, por exemplo, vou pegar como exemplo o helicóptero, até porque houve uma época em que se combateu o uso de helicópteros na Polícia Civil aqui do Rio, nas operações, por conta de possíveis abusos, né, no uso desse tipo de aparato operacional. E o que eu sempre defendi, até por experiência pessoal, as operações mais tranquilas, com menos chances de eventos letais, são aquelas em que o helicóptero está presente, né? Vou pegar como exemplo, já tenho vários exemplos em relação a isso. Não foi uma vez só que isso aconteceu comigo, mas a última vez que aconteceu foi quando eu estava em Angra, né? Era titular de Angra, nós fizemos uma operação, se eu não me engano, foi no Frade, mas pode ser que eu esteja errado. Não tenho certeza mais de qual comunidade foi. E logo que nós ingressamos, uma chuva de tiros. Eu fiquei agachado atrás de um Fusca, esperando aquilo passar, né? Espera o helicóptero, tá vindo. Chega o helicóptero, parou. Acabou o confronto. Ou seja, algo que poderia ter um nível um pouco maior de letalidade ou de risco para os policiais, para os moradores e mesmo para os criminosos que estão antagonizando os policiais, com a chegada do helicóptero, aquilo ali pacifica. Acalma. Então o helicóptero, ele é uma garantia de segurança para todo mundo que está envolvido naquele confronto. Mas houve um episódio em que houve uma morte, e aí você começa a demonizar o uso do helicóptero. Olha só, o helicóptero existe, a técnica existe, o que nós precisamos estabelecer são protocolos baseados nessa técnica. Se nós respeitamos os protocolos, né, e aí talvez falte um pouco a gente deixar protocolos de atuação um pouco mais claros, né, para a gente mesmo que opera, né, para a gente que trabalha com isso, mas se a gente está ali respeitando o uso consciente daquele artifício de operação, tá perfeito. Tem que ser assim. Vamos lá, bota o helicóptero para voar. Eu defendo o nosso helicóptero incansavelmente, porque aquilo ali, para mim, é a garantia de que uma operação vai ser exitosa. Desculpa. A gente volta na questão da imprensa de novo. Eu tive a oportunidade de bater um papo com uma jornalista em que ela levantou a pauta do helicóptero, né? Ela foi e falou, mas a partir do momento que o policial tá no helicóptero atirando embaixo, ele tá executando pessoas. Falei, peraí, se tem uma equipe operando por terra e o helicóptero tá observando que mais à frente
Então, mas eles não estão atirando. Eu falei, olha só. Aí eu lembrei para ela, o Instituto da Legítima Defesa e tal. Do sniper. Aí ela ficou, Aí se perdeu. Ela não para raciocinar, parece que não se ouve enquanto fala, ou avalia a polícia e perdendo de vista os institutos que legitimam a ação policial em si. Não, vou focar só na parte da lei que é contra o policial, mas não vou esquecer os institutos que são os subterfúgios para eles legitimarem suas ações. Mas é que eu estou falando, isso é mal explicado. Isso é mal explicado, às vezes até dentro da própria academia. Pega um livro de direito penal, vê quantos livros de direito penal tentam explicar o que é iminência na legítima defesa. Mas que é uma coisa, eu consigo dizer os dois. Mas o Rômulo levantou uma bola... De uns 20 eu consigo apontar os dois que fazem isso. O Rômulo levantou uma bola uma vez com o advogado André Marques, que estava aqui com... Não, Cláudio Marques estava com a gente. Ele falou assim, será que a gente não se comunica mal? E aí o Marcos depois veio falar, pô, cara, mandou até uma mensagem pra mim, cara, eu estive pensando, realmente acho que a gente se comunica muito mal também, como polícia. Porque, por exemplo, um argumento que eu já ouvi uma vez, falei assim, pô, mas a polícia não pode utilizar o helicóptero como uma plataforma de tiro. Eu falo, cara, a questão é a seguinte, o marginal, ele utiliza a laje como uma plataforma de tiro que dá a ele a vantagem de atingir o policial. E é por isso que ele está atirando, porque ele está numa posição de segurança e de vantagem. Então ele vai continuar efetuando disparos contra a polícia e contra quem estiver ali perto da polícia, porque ele está nessa vantagem. A partir do momento que o helicóptero aparece, aquela plataforma se torna um lugar perigoso para o criminoso. Ele é obrigado a sair dali. Ele é obrigado a fugir dali e aí você pacifica. Então aquela plataforma é porque ela está acima, perfeito, tirando a vantagem. Essa explicação é perfeita. Então assim, muitas vezes a gente... É o que falou, é uma explicação até simples, né, cara? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E as pessoas não entendem, acham que simplesmente a gente usa aquela plataforma aleatória. Não é para quebrar essa vantagem dessa plataforma que ele utiliza, que traz essa vantagem que incentiva o confronto por parte deles. Isso, a gente precisa também começar a parar de demonizar as estratégias de comunicação. A imprensa falou mal da polícia. E não é que a polícia haja de forma sempre correta, não. Mas tem muitas vezes, em boa parte das vezes, são notícias enviesadas, né, que o próprio jornalista já tomou aquilo ali como uma verdade, talvez se ele for esclarecido, ele vai ver que o negócio não é bem como ele está divulgando, né? Só que saiu aquela notícia enviesada, porque hoje é assim, né? O negócio aconteceu agora, em 5 minutos já está na internet. Então a notícia ela não espera o aprofundamento, ela não espera o conhecimento dos detalhes do fato. A notícia ela é veiculada antes mesmo que a gente possa ter um nível de detalhamento maior. Tanto assim que você pega uma notícia num site, por exemplo, você vai vendo que ela vai evoluindo. Tem lá um monte de link, cada link que você abre, a notícia já está maior no link seguinte. Né? Então, o jornalista, ele primeiro divulga de uma forma mais curta, e aquilo já incomoda a gente, e depois ele vai trazendo novas informações. Só que a gente já pega aquela notícia inicial, já falou, jornalista não presta, a imprensa está aqui contra a polícia, todo mundo contra a polícia. Sejamos justos, a gente também adora se vitimizar com o policial, né? Ninguém gosta da gente, né? E a gente perde a chance de se comunicar. Eu já fico de má vontade, eu já gero aquela antipatia, crio aquela antipatia com o veículo, não com você, eu não vou nem falar. Não vou nem falar, exatamente, já não vou falar. Pera, mas eu tenho que falar. Eu tenho que mostrar as peculiaridades do caso. Tem um delegado que se esforça muito nessa área da comunicação, demonstrando com argumentos e provas no seu perfil nas redes sociais, que é o Dr. Fabrício, e palestra por aí, dando conhecimento das coisas que a sua tropa, que a CORE, enfrenta nos confrontos. E aí, enquanto o senhor falava, eu fui anotando aqui, que o bandido ele usa todo tipo de recurso que ele tiver disponível. O bandido usa drone, usa arma antidrone. Hoje, no Chapadão, foi apreendido um daqueles dispositivos que neutraliza a ação de drone. Eles estão usando espiões de drone, aquele radinho que ficava monitorando a entrada da polícia. Agora eles já elegeram pessoas que ficam responsáveis por monitorar drone. Eles colocam granada em drone, eles utilizam granada, que é proibida por qualquer força policial usar granada defensiva. Eles usam metralhadora antiaérea, que nenhum policial pode usar. Eles usam seteira, barricada, eles podem usar todos os recursos.
a polícia tem que estar, segundo essas pessoas que decidem sobre isso, tem que estar sempre um passo atrás da criminalidade. Eles tentam proibir a utilização de blindados, tentaram proibir a utilização de aeronaves. É como se no Rio de Janeiro, no final da década de 80, chegaram os fuzis. Chegaram os fuzis nas favelas do Rio de Janeiro. E a polícia operava ainda de revólver e pistola. Aí chegaram as armas para os policiais se defender dos fuzis. Aí eles apelidaram a arma de INA, que isso não atira. Aí os criminosos continuaram evoluindo com a M16, 762, AK-47. E aí a polícia viu a necessidade de adaptar carros blindados, que eram utilizados para transporte financeiro, adaptaram para transformar em carros blindados de combate. Mas aí não pode. A impressão que se dá é que a polícia do Rio de Janeiro, mal comparando, tá, pessoal, é como se fosse um jogo de videogame. Em que sentido? Você passa da primeira fase, opa, passou, a próxima fase tem que ser mais difícil. Tira o helicóptero, vamos ver se eles conseguem fazer isso sem helicóptero então, hein? E lá do outro lado, antiaérea, seteira, barricada, explosivo, incendeia o ônibus, todos os recursos, o criminoso pode usar. Alguém vai se defender, mas é por isso que eles são criminosos. Ué, mas nós precisamos de um antídoto para isso. Eu não vou conseguir convencer com flores aquele que quer me agredir com um fuzil. Pô. Eu concordo até certo ponto. Eu não vou usar essa expressão, por isso que eles são criminosos. Por outro lado, eu vou falar que nós somos polícia porque nós agimos dentro da legalidade, né? E essa legalidade é necessariamente uma legalidade burocrática. Por quê? Não adianta eu, por exemplo, dar agora uma granada na sua mão e falar, vai lá na favela e usa granada. Não. Eu tenho que estabelecer treinamento, protocolo, controle, né? Eu tenho que ter instrumentos de controle. Eu tenho que ter padrões de operação que mostrem se aquilo está sendo usado certo ou se está sendo usado errado. Por quê? Porque essa é a nossa função. É agir dentro da legalidade. E isso faz com que, muitas vezes, a gente fique passos atrás, né? Mas é algo inescapável. Talvez a gente pudesse ter uma agilidade maior, mas está sempre na vanguarda. Já antevendo... Não, isso a gente não vai conseguir. A gente reage. A polícia ela é muito reativa, né? E quando ela reage, ela precisa dessa legalidade controlada do seu comportamento. Até para que a gente possa dizer, agimos no estrito cumprimento do dever legal, né? Nós tínhamos uma lei que autorizava a gente a agir assim e nós respeitamos os limites fixados por essa lei. É assim. Essa é a essência da nossa função, né? Mas algumas vezes, por exemplo, nesse caso da aeronave, eles nos fazem regredir. Sim. E criam coisas que o criminoso utiliza em seu favor. Por exemplo, eles proibiram operações, proibiram os policiais de entrarem em escola durante operações. Eu achei interessante a decisão até certo ponto. Que não existe nenhum mecanismo para evitar que os criminosos estabeleçam boca de fumo dentro das escolas. Como é que o policial não pode atuar na escola se logo depois dessa decisão judicial eu tive a oportunidade de participar de uma operação em que os criminosos foram presos dentro da escola? E sobre quando disse que regrediam, quando eles proibiram a operação com aeronaves. Inclusive, essa jornalista com quem eu tive a oportunidade de bater um papo, ela disse que o helicóptero matou um estudante, o que depois ficou comprovado que era mentira, que o estudante tomou um tiro frontal e não de cima. O que levaria, se aquele fato fosse real, acho que aconteceu na Vila Pinheiro, salvo engano, se aquele fato fosse real, seria a primeira vez que alguém teria sido ferido ilegitimamente por uma aeronave. Como depois ficou comprovado que não foi a aeronave que baleou aquele adolescente ou suspeito, eu não sei qual foi o desfecho final, voltamos para zero o número de erros dos disparos efetuados por aeronave. E aí ela ficou mais uma vez... Então é sobre isso que eu estou falando, que muitas vezes a gente tá ali com recurso e está agindo bem, mas eles não só nos impedem de evoluir nos recursos, mas nos obrigam a regredir. Mas é toda aquela questão que a gente tem da comunicação, né? Da gente não saber muitas vezes se comunicar, expor
o que está acontecendo, qual foi a técnica utilizada, né? Eu acho que é interessante. Claro que a gente não pode revelar tudo da nossa atuação, porque senão eu estou dando aula, né, para aquelas pessoas com quem eu vou interagir. Né? Não, olha só, a gente faz assim, tá? Já estou te falando como é que a gente age, aprende aí. Não, não é assim. Mas a gente tem que ter um mínimo de comunicação e um mínimo de demonstração da técnica. Uhum. E isso falta muito. Principalmente para a Polícia Civil. Né? Talvez, até por a gente não ter um órgão de relações públicas, como outras instituições têm, né? Essa comunicação... A gente tem a Ascom, é verdade, mas a Ascom não fala pela Polícia Civil. Ela serve para fazer a intermediação do nosso contato com a imprensa, para divulgar notas, etc., mas essas informações mais rebuscadas, a gente não tem alguém que vá falar pela Polícia Civil. Né? Tem, por exemplo, Fabrício. Né? Fabrício, um cara sensacional, independente, é um cara técnico, né? Mas ele está falando por ele. Né? Ele está ali botando a cara, se expondo, mas ele está falando por ele. Né? Precisa, talvez, desse órgão de comunicação. Um porta-voz. Exatamente, como a PM tem um porta-voz. Né? Talvez na nossa estrutura seja uma atividade um pouco anacrônica, talvez a gente pode pensar numa alternativa ao porta-voz. A Ascom faz muito bem o trabalho dela, faz muito bem. Ou treinar os delegados titulares. Né? A gente precisa de treinamento. Dá um treinamento para os delegados. Media training, a gente precisa disso. Né? E eu canso de ouvir, eu entendo, mas não concordo com a posição de alguns colegas que falam, não falo com a imprensa. Como assim? Né? Quem não se comunica, se trumbica. Exatamente. Ele falava o Chacrinha. E ele, quem tem esse posicionamento, parte do pressuposto que todo jornalista é tendencioso. Isso não é verdade. É a mesma coisa que quando nós ficamos irritados, quando alguém diz que todo policial é corrupto. O que é uma mentira absoluta. É uma mentira absoluta. Então a gente não pode utilizar os mesmos artifícios que eles usam e a gente não acha justo. Então, tem muita gente que fala assim, todo jornalista é tendencioso. Eu discordo. Cara, eu vou falar que eu tenho uma excelente relação com a imprensa. Já tive alguns embates com a imprensa, mas eu nunca tive um caso assim, de um jornalista que eu falo, não, esse cara aí é inimigo. Não. Até aqueles caras que às vezes o colega vem dar um toque, cuidado com ele. Eu acabo conquistando, porque eu vou ali e mostro para ele, a realidade foi essa, foi assim que a gente fez. Né? Mas esse ponto é explicável por isso. Mas eu tenho que interagir com o repórter. E mais do que isso, eu preciso ter esse treino para interagir. Eu nunca tive. Minto. Falei que eu nunca tive treino, eu tive. Quando eu fiz o curso superior de polícia, eu tive aulas de como agir nessa exposição pública. Né? Mas eu já fazia isso há muito tempo. Meu conhecimento é muito mais de prática também, né? Do que um conhecimento teórico. A gente não tem isso. Precisava ter também. Agora, não falar com a imprensa... Isso aí eu cito assim, cara. Isso aí não é a pior solução possível. É uma coisa que, às vezes, por exemplo, acontece o caso, aí pega lá, às vezes, o delegado tá ali, o adjunto, vai, fala aí, flagrante fora da tua, fala você. E o que acontece? Às vezes a pessoa não tem essa prática de falar com a imprensa, fala direitinho, mas fica aquele padrão jogador de futebol. Sabe, tipo assim, fala igual. Aí pega e fala assim, não, ele cometeu o crime tal, não sei o que, vai ser o crime do artigo tal, não sei o que. Fala de uma forma super técnica que quem entende, quem é do meio, fala, entendi tudo. Vamos falar, o que ela tá falando? O que essa pessoa tá falando? Tem que saber se comunicar. Como assim? Não entendi. Tem que saber até o público e a quem a gente está falando. Aí aquilo ali vai para um jornalista, um âncora, que já sabe se comunicar bem. Meu irmão, você fica na mão do cara. O cara pode tanto apoiar a tua fala, como ele também pode dizer, mas a polícia também não sei o quê. Então, eu acho que realmente esse treinamento em comunicação é fundamental para todas as instituições públicas. Se eu vou dar uma entrevista para, sei lá, para a Folha de São Paulo, eu vou usar um tom. Se eu vou dar uma entrevista para os Sentinelas da Tupi, eu vou usar outro tom. Você tem que saber se comunicar também com o público que está ouvindo aquilo ali. E saber passar um recado de forma clara. Às vezes você não tem recado a passar. Tem isso também, né? Cansei de pegar a investigação em que veio o repórter para me entrevistar e eu pensando comigo, né? Não tenho o que falar. Mas porque qualquer coisa que eu fale vai prejudicar a minha investigação. Aí você tem técnicas também de falar e não falar.
Não é de falar e não falar nada com a sua fala. Isso é uma coisa, e quando eu falo a coisa do jogador de futebol, que você vê o jogador de futebol, ele tem um discurso muito padrão que não compromete ninguém. Já viu assim, eles são treinados para isso, eles têm um treinamento assim, nos esforçamos muito, mas o professor nos deu as instruções, só que infelizmente não conseguimos sair com os 2 pontos. Quase todo mundo fala a mesma coisa. Assim, ele não fala mal do zagueiro especificamente que fez a cagada, ou o atacante que não perdeu todos os gols. Ele não fala, ele faz aquele padrão ali que não fica, entendeu? Não compromete nada. Tô lembrando aquelas entrevistas de antigamente, década de 80, no vestiário. Eu já lembrei da entrevista que foi um adolescente. Era um adolescente e uma criança. Aí alguém foi entrevistar a criança. O que você achou do futebol? Perdemos, também aquele goleiro não pega nada. Tudo que acontece aí.